Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Zacaluk, eu sou consultor de mobilidade na IBM. Eu trabalho na área de serviços de tecnologia há mais ou menos 15 anos e mais ou menos há 5 anos trabalhando com projetos estratégicos de mobilidade, tá? Com foco totalmente em mobilidade. É, Bom, falando um pouquinho do evento, eu acho que o IDC Summit é um evento totalmente inovador, né? Eu acho que é inovador porque ele leva a informação até as pessoas, tá? E ao contrário dos eventos tradicionais que a gente está acostumado, não é a pessoa que tem que ir até a informação, tá? Eu acho que isso hoje é crucial para a nossa produtividade, é crucial para o tempo escasso nos dias de hoje. Então, aproveitem, tá? Eu acho que não só a minha intenção, como dos organizadores e dos demais palestrantes é fazer com que esse tempo que a gente está passando junto, que vocês estão assistindo, o conteúdo que a gente está transmitindo seja o mais proveitoso possível, que vocês consigam absorver o máximo de informação, tá? Então, aproveitem, aproveitem para aprender, para assimilar conteúdo. É, pelo menos nas minhas palestras, né, não só nas minhas palestras, nas minhas apresentações para cliente, eu procuro sempre levar a informação para o meu público. Tá? Eu espero, a minha intenção é sempre que ao final da palestra vocês tenham conseguido absorver conteúdo para aplicar na prática. Tá? A intenção é que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho mais sobre como ter sucesso na adoção de uma estratégia de Bring Your Own Device, como implementar, como, como poder sair do outro lado, na verdade, em termos de mobilidade, o que mais se fala nos dias de hoje. Então, aproveitem o conteúdo, tá? Como eu já adiantei, pelo menos nos próximos, creio que nos próximos 20 ou 30 minutos, tá? O foco da nossa discussão aqui vai ser mobilidade, com foco em Bring Your Own Device. Quando eu estava preparando o material para a apresentação, me questionei muito em como transmitir essa informação, né, para que ela fosse o mais didática possível, e eu decidi trazer um case. Né? É o case da própria IBM. Tá? Então, no decorrer da apresentação, vocês vão perceber que é um caso real, é um caso onde a própria IBM, tá, implementou a estratégia de Bring Your Own Device. Quais foram os cuidados que tivemos? Quais foram as armadilhas? Com que a gente se preocupou? Qual foi o planejamento? O que a gente mapeou no dia a dia? Enfim, é compartilhar a informação mesmo, tá? Então, espero que seja útil e vocês realmente consigam aplicar isso no dia a dia. Indo para a apresentação, vou passar alguns slides, tá? Vou começar dando um pano de fundo para vocês sobre quais são os desafios hoje do nosso Bring Your Own Device, tá? Vocês vão começar a perceber que quando eu falo dispositivo, eu não quero necessariamente dizer só dispositivos móveis, tablets, smartphones, não, tá? Eu quero dizer também, por que não, notebooks, ultrabooks. É uma tendência muito forte em os funcionários usarem os seus dispositivos, né? Não só dispositivos móveis, mas também os notebooks no ambiente profissional. Então a gente vai discutir durante essa sessão, será que isso realmente reduz custo, eu consigo comprovar ROI? Hoje a quantidade de dispositivos e sistema operacional está crescendo, vem crescendo nos últimos anos. Como suportar
essas aplicações em sistemas operacionais diferentes, né? A gente estava acostumado com Linux e com Windows e com Linux. Agora apareceram outros players como o iOS, a Apple, o Android. Então, como a gente se posicionar nessa enxurrada de novos dispositivos que vem aparecendo, como suportar isso, tá? Uma coisa que a gente tem que se preocupar não é, quando a gente fala em Bring Your Own Device, não é só com o dispositivo em si, e sim com toda a infraestrutura que está girando e que está rodando por trás disso. Tá? Então, uma das perguntas que eu faço, que está aparecendo na apresentação, é: será que a nossa infraestrutura de rede, por exemplo, ela está preparada para receber o advento da mobilidade, para receber esses dispositivos? Eu costumo dar um exemplo muito prático, tá? Vocês vão ver que no decorrer da apresentação eu vou falar muito de. Vou dar muitos exemplos e vou me citar como exemplo, tá? Há 3, 4 anos atrás, por exemplo, eu vinha trabalhar na IBM só com o meu laptop, né? Que era provido pela IBM. Hoje é só de eu entrar no prédio da IBM aqui na Tutóia, no 23 de maio, eu já conecto o meu laptop, que é pessoal, conecto um tablet e 2 smartphones na rede da IBM. Então são 4 dispositivos. Né? Então, será que os meus dispositivos que são pessoais estão seguros? Será que eu apliquei todos os patches que deveria ter aplicado? Posso permitir ou não que o usuário se conecte? Enfim, são desafios que a gente vai discutir um pouco, tá? Durante esse tempo que a gente vai estar juntos. E o terceiro é o suporte. Eu estou falando de aumentar o número de dispositivos, aumentar o número de pontos de problema, né, na minha infraestrutura. Como que eu vou prover suporte a isso? Então, o usuário, na ponta, ele traz o dispositivo dele para o trabalho. Ele tem uma dependência daquele dispositivo. Será que eu tenho que suportar aquilo? Será que se esse dispositivo parar, o usuário vai ser impactado de alguma maneira? São coisas que a gente precisa pensar para fazer um planejamento adequado antes de partir para a execução da estratégia e até ter um programa de adoção de Bring Your Own Device. Tá? Quando a IBM começou a fazer o planejamento, tá, eu acho que 4 grandes pilares foram extremamente importantes e a gente vai discutir um pouquinho cada um deles, que é estratégia, ou seja, qual foi o planejamento, vocês vão ver o quanto o usuário final participou dessa estratégia, tá? Porque a gente está fazendo um programa de Bring Your Own Device, tem que atender a necessidade do usuário final, quem vai ser o usuário daquilo. A gente vai falar bastante sobre isso e dessa importância do programa atender de maneira segura aquilo que o usuário executa no seu dia a dia. Tá? Para mim é uma das partes mais importantes de todo o processo. Então, além de falar da estratégia, do planejamento, vamos falar de política. Tá? E não estou falando só de política de tecnologia, não. Tá? Eu vou falar de política de RH, política jurídico, ou seja, todo o entorno de que podemos, como companhia, estar expostos quando a gente permite que o usuário use seu dispositivo pessoal. É claro, vamos falar de tecnologia, ou seja, quais foram as tecnologias adotadas para controle do dispositivo, segurança, enfim, quais foram, de uma maneira bem agnóstica, quais foram as ferramentas que a IBM utilizou. E a quarta e última, porém não menos importante, que é educação, treinamento, comunicar muito bem as políticas para os usuários. Tá? Então, esses 4 pilares a IBM trabalhou e eu vou tentar detalhar com vocês cada um deles. Tá? Pelo menos levar um pouco de informação para vocês sobre cada um desses pilares. É lógico que a gente não vai ter tempo aqui, tá? Eu acho que a apresentação até ficaria muito maçante de falar detalhes da estratégia e muito no bit byte, mas prometo que vou dar um overview para que vocês entendam como foi
foi adotado e como a gente teve sucesso na adoção dessa estratégia. Só para dar um pano de fundo, para quem não conhece muito bem a complexidade do ambiente da IBM, tá? E com que a gente tem que se preocupar no momento de desenvolver um programa como esse, numa empresa global, né, que atua em mais de 157 países pelo mundo. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse número aqui varia, tá? Então, a IBM tem no mundo, tá? Sempre que eu falar números aqui, são números globais, tá? Não só números Brasil. Então, pensem na IBM como uma companhia global. Eu estou falando que a IBM tem hoje cerca de 435 mil funcionários, tá? Mais vendors, ou seja, mais funcionários, mais os contratados, que somam a nossa força de trabalho. Esses 435 mil funcionários espalhados em mais de 157 países pelo mundo, em todos os continentes, com culturas diferentes, com legislação diferente, enfim, já começa a enriquecer a complexidade. Eu estou falando que desses 435 mil funcionários, 50% são funcionários remotos. Ou seja, não tem uma baia fixa em um escritório da IBM. São funcionários ou que trabalham em cliente, ou que trabalham em trânsito, o time de vendas, enfim, são pessoas que usam e precisam da mobilidade para que sejam mais produtivos. Tá? Seguindo ali, eu estou falando que a IBM hoje gerencia, tá, cerca de 600 mil laptops e desktops. Pode estar perguntando, fala, pô, Ricardo, eu estou falando que eu tenho 435 mil funcionários e gerenciando 600 mil laptops e desktops. É porque a IBM também gerencia o equipamento dos vendors. Tá? Só para vocês entenderem o porquê da conta. E dentre esses 600 mil laptops e desktops, 5% já são de uso pessoal. Tá? Vocês podem estar pensando, pô, Ricardo, só 5%? Mas 5% em 600 mil, eu estou falando de 30 mil. Né? Então, a IBM hoje gerencia 30 mil equipamentos dos funcionários, esses equipamentos sendo pessoais. Eu tenho equipamento em casa e trago para usá-lo na IBM. Tá? Muitas empresas, não só no Brasil como no mundo, não têm um parque de 30 mil laptops e desktops. Tá? Só para vocês entenderem de novo a complexidade do cenário. Além de laptop e desktop, a IBM gerencia cerca de 100 mil dispositivos móveis. Tá? Desses 100 mil, 80 mil são de propriedade pessoal. Para vocês terem dimensão do programa de Bring Your Own Device, estou falando que 80 mil dispositivos entre tablets e smartphones hoje são pessoais usados por funcionários IBM no mundo. Tá? Algumas informações importantes aqui na apresentação. Tá? A IBM já fornece suporte a Bring Your Own Device há muitos anos. Tá? E uma lição principal, pessoal, isso eu gosto de comentar em todas as minhas palestras, que é um caminho sem volta. Tá? Ou seja, o usuário na ponta, ele vai usar o dispositivo dele para fins de negócio. Ele vai usar. Cabe a nós, gestores de tecnologia, estabelecer uma política de uso para isso ou não. Tá? Eu vou dar exemplo, tá? Coisas básicas do dia a dia. Quem aqui que tá assistindo essa palestra agora nunca usou o WhatsApp para ter uma conversa profissional? Sem saber onde essa conversa vai ficar armazenada, sem ter uma política para isso, pode ter sido um assunto confidencial. Assim, pessoal, o funcionário vai usar. Então, é um caminho sem volta, é muito prático, né? Venhamos e convenhamos, aumenta a produtividade de todo funcionário. Cabe a nós, como gestores, criar uma política de uso,
definir uma política de gerenciamento, e tentar achar as vulnerabilidades para que a gente consiga cada vez mais fazer uma adoção cada vez mais segura e consistente para o usuário final. Então, por onde a IBM começou? Tá? Então, decidiu-se, né, a IBM vai ter um programa de Bring Your Own Device, tá? Vamos desenvolver um programa. Agora, por onde começar? Tá? Eu acho que um programa bem executado, com um planejamento bem definido, ele começa sempre pela consumerização. Tá? E aí eu vou engatar um outro assunto, que é a consumerização de TI, porque foi a base que a IBM usou para começar a fazer a definição de quem poderia acessar o que em termos de mobilidade. Tá? O primeiro passo foi mapear os perfis. Ou seja, basicamente isso o que cada funcionário consome dos serviços de tecnologia. Por exemplo, vocês podem ver na apresentação, eu estou dizendo que eu tenho funcionários IBM que são customer facing, ou seja, trabalham dentro dos nossos clientes. Esse é um perfil de funcionário comum para a IBM, e esse funcionário ele tem necessidades específicas de consumo de tecnologia. Né? Ele precisa consumir talvez VPN, porque ele tem que se conectar remotamente à rede da IBM. É lógico que ele vai consumir correio, mas ele vai consumir mais intranet. O fluxo de informação fora da rede vai ser muito maior. Eu tenho outro tipo de funcionário, por exemplo, que são funcionários de fábrica, né, onde a IBM fabrica os storages, né, os servidores, a linha P. Esses caras consomem tecnologia, fazem uso de tecnologia de informação? Não, é pouco. Então, a ideia, o primeiro passo de todo o trabalho foi identificar, e não é uma divisão por departamento não, tá? Por exemplo, o RH consome X recursos em tecnologia. Não. Porque dentro do RH você pode ter perfis diferentes de profissionais. A ideia foi dividir, né, o perfil do funcionário de acordo com o consumo mesmo, tá? O que aquele funcionário precisa para performar suas atividades no dia a dia. A partir daí, a IBM chegou em 13 perfis diferentes, com requerimentos de consumo de tecnologia diferente. Tá? Então, eu acho que com esse planejamento, né, de consumo você consegue ser muito mais assertivo naquilo que você vai prover para o seu usuário final. E consegue até racionalizar recurso. Como, por exemplo, eu preciso liberar acesso remoto à rede IBM para todos os funcionários? Não, eu não preciso. Eu consigo fazer uma racionalização de recurso nesse cenário. Tá? Então, começamos por aí. Mapeamos consumerização. Quem consome o quê? Que tipo de usuário consome qual tipo de recurso de tecnologia? Essa foi a base para a gente começar o programa de Bring Your Own Device. Tá? O próximo passo. Vamos analisar esses perfis. Aqui é o que a gente chama de jornada da mobilidade. Tá? O que é isso? A IBM, dentre aqueles 13 perfis que a gente viu no slide anterior, a IBM fez um acompanhamento, tá, do que a gente chamou de um dia na vida desse funcionário, para saber exatamente qual é o comportamento dele e quais são as interações que esse funcionário tem com os serviços de tecnologia. Tá? Onde a gente tem vulnerabilidade, onde não tem, qual momento ele precisa usar qual tipo de dispositivo e principalmente onde ele vai ser mais produtivo usando determinado recurso. Tá? Não sei se ficou confuso, mas eu vou dar o exemplo na prática. A gente pegou um exemplo de um funcionário, tá, que estava
enquadrado em um daqueles 13 perfis lá atrás. E a gente mapeou exatamente quais eram as interações desse funcionário com os serviços de tecnologia. Como, por exemplo, 8 horas da manhã, ex-determinado funcionário, curiosidade, esse é um funcionário da China, tá? Para ver como não tem muita diferença do estilo de trabalho, né, em volta do mundo. Então, às 8 horas da manhã, esse funcionário parou no Starbucks, ele tinha um telefone Android, tá? Ele acessou um vídeo no YouTube e acessou o e-mail e a agenda da IBM nesse mesmo dispositivo. Parando para analisar esse comportamento, eu tenho um funcionário da IBM usando um telefone Android, tá? Acessando uma rede não confiável, né? Uma rede pública, que é uma rede do Starbucks, por exemplo, que eu não consigo medir o nível de segurança dessa rede. Acessando um vídeo no YouTube qualquer e acessando e-mail e agenda da IBM. A análise que foi feita aqui foi: quais foram as vulnerabilidades desse processo? Será que existe um risco? Será que não? Enfim. Esse mesmo funcionário saiu, né, do Starbucks, foi para uma localidade do cliente, de um dos clientes da IBM, onde acessou a rede Wi-Fi local desse cliente a partir do laptop. Então, a IBM tem uma responsabilidade muito grande aqui, porque tem um funcionário da IBM acessando a rede de um dos nossos clientes. Tá? Então, como proteger esse tipo de acesso? Seguindo na jornada, tá? A 1 hora, esse mesmo funcionário fez uma transferência, tá, de uma apresentação do laptop dele para o cartão micro SD do telefone Android. É uma aplicação, aí a gente começa a entrar mais nas vulnerabilidades. Né? Eu estou dizendo o seguinte: uma apresentação corporativa, totalmente profissional, onde o funcionário viu que seria muito mais fácil para uso dele ele transferir aquilo para o telefone, que é móvel, está na mão dele, para que ele pudesse estudar aquela apresentação antes da reunião, e transferiu para o cartão SD. Cartão SD que nesse momento não está criptografado. Se o funcionário perder esse dispositivo, a gente vai ter informação confidencial totalmente exposta naquele cartão SD. Enfim. E pessoal, eu até coloquei um símbolo de uma mãozinha aqui vermelha nessa parte da apresentação, porque os seus usuários fazem isso em tecnologia. Pode ter certeza que se você não tem uma política de bring your own device, o seu funcionário, se não fez, vai fazer um dia. Porque isso é prático. Isso dá mobilidade para o usuário. Tá? O usuário consegue ser mais produtivo. Então, é aquela história. Pessoal, se a gente não criar política para contornar esse tipo de situação, para a gente controlar esse tipo de situação, na verdade, vão ficar expostos. Tá? Sem dúvida. Continuando na jornada, às 16 horas, esse mesmo funcionário pegou uma comunicação oficial do gerente geral e subiu para a biblioteca de mídia dele do Dropbox, para que ele conseguisse acessar de qualquer dispositivo. De novo, não estou questionando a segurança do Dropbox em si, mas é um recurso não certificado, né, que não respeita o mesmo nível de segurança que a IBM tem para os seus recursos. Tá? Então, de novo, eu coloquei um sinal de stop aqui, e assim, que atire a primeira pedra quem nunca transferiu nenhum material profissional, corporativo, para um desses sistemas de cloud, seja Dropbox, seja o iCloud da Apple, seja o Google Drive, seja o OneDrive da Microsoft. A maioria de nós já fez isso. E eu me incluo nisso. E aí continua a jornada, tá? Então a gente já percebeu algumas vulnerabilidades aí, como por exemplo, o 1730, ele configurou o Android com o ponto de acesso móvel, sem senha, ou seja, está compartilhando a conexão dele para acessar, para conectar o laptop no telefone. Isso também expõe a segurança de certa maneira.
E por fim, às 18 horas, ele ingressou num Wi-Fi público do laptop da IBM para usar o nosso sistema de comunicação, né, que é o SameTime, para conversar com o gerente dele. Enfim, pessoal, você viu que a gente, quando começou a mapear qual que era a jornada desse funcionário, a gente começou a identificar algumas vulnerabilidades. Tá? Eu simplesmente eu não posso, e aí tem algumas informações importantes para compartilhar com vocês aqui, eu simplesmente não posso dizer assim pro meu usuário final, olha aqui, senhor usuário, você não pode transferir uma apresentação para o seu cartão SD. Isso é factível? Você pode definir uma política assim? Pode, mas não é funcional para o usuário final na ponta. Transferir a apresentação para o celular é produtivo para ele. Ele quer fazer isso, ele vai fazer. Então é muito mais fácil a gente criar mecanismo para criptografar esse cartão SD e deixar com que ele faça a transferência do arquivo de maneira segura do que dizer que ele não pode fazer. Tá? É esse ponto que eu quero que todo mundo que está ouvindo essa apresentação reflita um pouco. Tá? E passando um pouco, aí o que a IBM fez para corrigir, tá, as vulnerabilidades, essa foi uma jornada que a IBM desenhou para aqueles 13 perfis lá. Tá? Então, a análise aqui ela foi significativa, teve um aporte dos recursos de consultoria da IBM para fazer essa análise. Tá? Realmente entender a jornada de cada tipo de usuário, o que eles estão consumindo, o que eles precisam consumir, identificar a vulnerabilidade e corrigir aquela vulnerabilidade. Não é tirar recurso do usuário final, é corrigir a vulnerabilidade. Como, por exemplo, o cartão SD, a IBM adotou uma solução de container para aquilo. Para substituir o Dropbox, a IBM desenvolveu uma solução interna que usamos hoje, que é o Hub Móvel, onde a gente consegue compartilhar arquivos entre os dispositivos e fazer a sincronização desses arquivos. Tá? Então, hoje eu consigo acessar o mesmo arquivo no meu iPad, no meu iPhone, ele vai estar num container criptografado, com base na ferramenta de MDM que a gente usa hoje, tá? O MAS360. A IBM definiu diretrizes de segurança do que se pode fazer, do que não se pode fazer no caso de compartilhamento da sua conexão de acesso à internet. Enfim, para cada uma daqueles perfis de usuário, a IBM definiu qual era a jornada de mobilidade, identificou as vulnerabilidades, não tirou recurso do usuário final e trabalhou para corrigir, para que aquela funcionalidade que o usuário precisa, que ele pudesse executar de maneira segura e de maneira oficial pela companhia. Tá? Então, esse passo que eu relatei para vocês é um passo importante, tá? Quando se vai definir a estratégia e a adoção do Bring Your Own Device. Não deixem de fazer isso. Pois bem, depois disso, tá, pessoal, a gente começou a definir uso dos recursos. Tá? O que é isso? A IBM ela criou, quando a gente fala em mobilidade, 4 perfis somente. Tá? Vou explicar o que é isso para vocês. Baseado no perfil de consumo de tecnologia, baseado incluindo a jornada de mobilidade que a gente viu no slide anterior, até para racionalizar recurso, tá? A IBM decidiu criar 4 perfis somente de mobilidade. Tá? Quais são eles? O primeiro aqui da esquerda, tá? Essa cor meio rosa, que é mobilidade nunca. Ou seja, são funcionários que não precisam acessar e-mail, calendário, aplicações nos seus dispositivos móveis. Não precisam. Tá? Então, por exemplo, um funcionário que faz trabalho de back-office no RH. Em que ele vai ser mais produtivo se a IBM liberar o e-mail dele para uso no smartphone ou no tablet? É pouco. Então, na hora da gente fazer
uma análise de viabilidade financeira, é lógico, vão ter funcionários que não precisam fazer uso de mobilidade do Bring Your Own Device. Tá? Não precisam. O próximo perfil, vocês vão ver que é mobilidade opcional. Aqui, eu falo para vocês, 80% de todo mundo que usa tablet e smartphone hoje na IBM está enquadrado nesse perfil. Ou seja, quem está nesse perfil aqui tem acesso a funcionalidades básicas de mobilidade. A IBM disponibilizou nesse perfil e-mail, calendário, o nosso Connections, que é a nossa ferramenta de colaboração, e a ferramenta de comunicação, que é o SameTime. São ferramentas básicas e atende 80% da população que precisa usar a mobilidade hoje na IBM. Tá? Não tenham dúvida disso. Ou seja, aqui você é mais barato. Vocês vão ver que os próximos dois perfis, quando eu falo em mobilidade aprimorada, são funcionários que já precisam usar recursos adicionais. Ou seja, quem está enquadrado aqui em mobilidade aprimorada, se tiver algum problema com o seu smartphone ou com o seu tablet, por exemplo, pode ter o seu dia de trabalho comprometido sim, tá? Na mobilidade opcional, não. Porque o equipamento principal ainda de quem está na mobilidade opcional é o laptop. Né? O smartphone é usado como um backup ou como uma ferramenta de produtividade adicional. Já quem tem mobilidade aprimorada está indo muito para cliente, ou fica direto no cliente, fica muito tempo em trânsito. Então, se esse usuário que tem acesso já a algumas funcionalidades aprimoradas, como sincronização de arquivos e backup, acesso à intranet da IBM, ele consegue fazer um relatório de despesa pelos dispositivos móveis. É lógico, quem está aqui consome mais de tecnologia. Esse funcionário é mais caro do ponto de vista de consumo dos recursos de TI. Mas também o uso de mobilidade passa a ser crítico. Tá? Vocês vão perceber que eu coloquei uma observação aqui no final desses quadros, que na mobilidade opcional, o equipamento em si, tá? Isso é muito bom trocar experiência com vocês. Na mobilidade opcional, o aparelho em si, a linha, é totalmente custeada pelo funcionário. Tá? Como aqui não tem criticidade, tanto o aparelho quanto a linha, o plano de dados, é custeado pelo funcionário. Tá? Ele fez a adoção ao programa de maneira opcional. Tá? Isso é extremamente importante. Já na mobilidade aprimorada, não só o dispositivo como o plano de dados com a operadora podem ser fornecidos pela IBM, dependendo do perfil de funcionário. Tá? Porque, de novo, pessoal, na mobilidade aprimorada, o uso do dispositivo móvel passa a ser crítico. Ou seja, o usuário final ele passa a depender desse tipo de dispositivo móvel para fazer negócio pela companhia. Então, a IBM tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque voltando de novo, tá? Eu fico indo e voltando entre mobilidade opcional e aprimorada para que eu seja um pouco mais didático e vocês entendam muito bem a diferença entre os dois programas, tá? O opcional, se eu, por exemplo, decido deixar o meu smartphone com o meu filho em casa, o meu tablet, isso não pode impactar o meu dia profissional, porque o equipamento é pessoal, tá? Eu posso deixar com o meu filho em casa. Na mobilidade aprimorada, não. Eu preciso desse dispositivo para o meu dia de trabalho. Então, o dispositivo passa a ser um complemento ao laptop, mas com uma função muito mais crítica. E por último, que foi o que a gente implementou ainda em 2013, que é a mobilidade primária. Ou seja, quem está enquadrado aqui não usa laptop, tá? Ele tem disponível somente um tablet e o smartphone para desempenhar todas as funções. É mobilidade total.
E aqui o equipamento é totalmente custeado pela IBM. Tá? Não tem essa possibilidade de ser custeado pelo funcionário. Por quê? Aqui é um equipamento corporativo. É um equipamento crítico. É o equipamento primário dos funcionários que estão incluídos na mobilidade primária. Então, não sei se vocês perceberam, mas quanto mais para a direita, né, sentido mobilidade primária, o usuário está enquadrado, mais caro fica o programa. Então, para vocês terem uma ideia de distribuição, na mobilidade opcional eu tenho 80% dos funcionários que hoje usam mobilidade na IBM. Na mobilidade aprimorada, por exemplo, eu tenho cerca de 15%. E na primária, mais 5%. Então é lógico que a mobilidade primária é a mais cara, porque a IBM provê muito recurso e provê o hardware, o dispositivo em si, mas é para 5% da população que faz uso de mobilidade. Então, esse racionamento de recurso foi o que, não só racionamento, mas adequação do recurso fez com que o programa, o projeto de Bring Your Own Device parasse de pé financeiramente. Tá? Que isso requer sim investimento. A gente vai falar um pouquinho de ROI no final, mas é como a IBM trabalhou financeiramente para que todo mundo tivesse acesso aos recursos que precisava. Tudo bem? Fazendo uma pausa aqui, a gente fica muito preocupado, né, quando a gente fala em Bring Your Own Device, com as exposições de segurança. Ou seja, com o que eu tenho que ficar preocupado quando eu permito que o usuário use o dispositivo dele? Tá? Então, eu quis interromper aqui só para plotar esse gráfico aqui para vocês, de um estudo da X-Force, tá? Mostrando quais são os riscos, né? E qual é o impacto desse risco quando a gente fala em uso de dispositivos móveis. Né? Então, a gente começa a ver que os maiores riscos aqui é roubo e perda desses dispositivos. A gente sabe que, ainda mais no Brasil, tem uma incidência muito grande de roubo e perda desse tipo de dispositivo que acaba deixando expostas informações confidenciais. Então, no nosso planejamento de infraestrutura e segurança, esse tem que ser um ponto de atenção. Ou seja, se o usuário for roubado ou perder o dispositivo, como que eu minimizo o impacto de exposição das minhas informações confidenciais? Outro grande é a propagação de malware, de spyware. Então, assim, se a gente se preocupar com essas duas grandes exposições, tá? Que são os malwares e roubo e perda dos dispositivos móveis, a gente já está eliminando 90, 95% da exposição de segurança que a gente tem com os dispositivos móveis. Tá? Foi nisso que a IBM se baseou para fazer o planejamento de segurança. Às vezes a gente quer ser muito assertivo, muito real, o projeto fica muito caro, então o ideal é fazer um balanceamento. Tá? Existem exposições? Existem. Mas o que a gente tem que se preocupar na prática? Né? O que mais acontece? Qual a chance disso ocorrer? Se a gente conseguir eliminar esses maiores riscos, a gente está 95%, 97% protegido contra todas esses riscos e exposições de segurança. Agora entrando um pouquinho, pessoal, na parte de política. Né? Então, eu acho que todo o programa de Bring Your Own Device, né, como eu coloquei aí no slide para vocês, a política começa com o departamento jurídico e RH. Tá? Ou seja, essas duas áreas têm que fazer parte do projeto Bring Your Own Device, tem que nos ajudar a definir as políticas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Essa apresentação a gente pode compartilhar, tá? Eu não vou ler bullet a bullet aqui não, mas sempre que um funcionário da IBM vai fazer
vai se inscrever para participar do programa de Bring Your Own Device, não só ele tem que aceitar os termos, tá, da IBM, como a IBM também vai honrar a parte dela. Como, por exemplo, tá aqui no final do slide, eu estou dizendo que a IBM tem algumas responsabilidades, tá? Como, por exemplo, a IBM vai honrar com as leis de privacidade de dados, que a IBM não vai apagar os dados pessoais do dispositivo do funcionário sem pedir a devida permissão. O terceiro bullet aí, que é uma preocupação de muita gente, que é não rastrear a localização geográfica dos usuários sem autorização. Tá? A gente sabe que a partir do momento que a gente instala uma ferramenta de MDM no dispositivo móvel do funcionário, inevitavelmente eu passo a ter acesso à localização daquele dispositivo. Tá? Então, uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você usar a informação. Então a IBM está garantindo que não vai usar essa informação, seja lá para o que for. Em contrapartida, tem algumas também obrigações do funcionário, tá? Que ele vai garantir que todo o software que ele está usando no dispositivo é totalmente licenciado, que em caso de perda ou roubo ele vai tratar aquilo como um instante de segurança na IBM. Tem um muito curioso aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é na parte do funcionário, o segundo bullet de baixo para cima, que é não compartilhará o dispositivo com não funcionários. Eu fiz um levantamento, tá, dos maiores problemas que o nosso helpdesk recebe com relação a tablet e smartphone, né? E o maior problema, sem dúvida, é que no final de semana o funcionário deixa o dispositivo para os filhos brincarem. Tá? Eu sei que muitas vezes é a única maneira de conseguir almoçar, jantar, deixar isso é uma central de entretenimento, né? O tablet, o smartphone hoje, mas não pode, principalmente quando tem informações corporativas, a não ser que tenha mecanismos para controlar isso, e o container no IDM é um deles. Tem que tomar muito cuidado em entregar o dispositivo para quem não é funcionário. Tá? De novo, não vou passar todos os bullets para não me alongar muito, mas a informação está aqui, tenham acesso à informação, podem ler a informação e fazer uso. Tá? Do mesmo jeito do que a gente tem políticas de jurídico e RH, também temos políticas de tecnologia, né? Então eu estou compartilhando aqui com vocês quais são as políticas que a IBM usa, senha, por exemplo, nos dispositivos. Inclusive, tá, aqui eu quero fazer uma outra observação muito importante. Tome muito cuidado na hora de fazer definição de política, tá? Porque a definição de política pode fazer com que o usuário desista de usar o dispositivo móvel pessoal. Tá? De novo, pessoal, não criem empecilhos, tá? Porque senão o usuário vai usar o dispositivo não compliance do mesmo jeito. Ele tem que estar compliance. Vou dar um exemplo aí já para compartilhar algumas armadilhas que a IBM caiu no passado, que foi logo no começo, né, quando a IBM criou a política de Bring Your Own Device, uma das condições era ter uma senha forte no dispositivo. Né? Aquela senha de lock screen, ela tinha que ter 8 caracteres, 7 exclamações, 9 arrobas, 8 números. Então, era uma senha inviável. Né? Então, para você desbloquear o seu aparelho pessoal, você tinha que digitar uma senha gigantesca. Tá certo que a prioridade é a segurança da informação, mas será que realmente isso era necessário? E a IBM flexibilizou um pouco mais a senha. Tá? Hoje a senha é um pouco mais flexível, e naquela época, onde essa senha era totalmente monstruosa, muitos usuários deixaram de usar. E não é essa a intenção do programa, que o usuário use. É que ele faça parte do programa, que ele use o dispositivo pessoal compliance com as políticas de segurança. Mas ele deixava de usar simplesmente por causa da senha. Então, esse balanceamento
na definição das políticas de segurança é importante para ter uma adoção correta por parte dos usuários. De novo, pessoal, não vou passar por todos os itens aqui da apresentação, mas tem aí o que a gente usa, tá, para compartilhar com vocês. Eu estou finalizando, tá, a apresentação. Eu acho que mais 5 minutos a gente consegue terminar, até para setar a expectativa de vocês. A segurança móvel, né, como está aqui no slide, a gente tem que se preocupar com coisas que vão muito além do dispositivo. Tá? É lógico, eu dividi aqui em três grandes pilares. É lógico, a preocupação de segurança com o dispositivo em você configurar a política de segurança, poder fazer uma limpeza remota quando o usuário perde, né, apagar os dados do dispositivo, travar caso ele perca aquele dispositivo, fazer uma proteção dos dados, ou seja, o container onde você separa a vida pessoal e profissional do usuário dentro da ferramenta de MDM, para mim é essencial no processo Bring Your Own Device. A gente tem que ter, além de segurança no dispositivo, a camada de segurança na rede corporativa é extremamente importante. Como eu falei lá no começo da apresentação, hoje a gente tem uma gama de dispositivos de sistema operacional muito grande. A versão Android 2.1 até a versão 5.1, tem o iOS 4 até a versão 8, então cada um com níveis de segurança diferentes, todos conectados à sua rede corporativa. Então, hoje existem mecanismos e ferramentas que colocam uma camada de proteção específica na sua rede quando a gente fala de Bring Your Own Device. Tá? E também para as aplicações móveis. Tá? Eu acho que quando as aplicações que o usuário acessa no dispositivo móvel, elas são gerenciadas pela ferramenta de MDM, estão incluídas dentro do container, com acesso seguro, com tunelamento seguro, os seus dados não são expostos. Tá? Então, quando pensar em segurança em dispositivo móvel, pensem sempre nessas três vertentes, tá? Dispositivo, o network, a infraestrutura onde isso vai rodar, e as aplicações que a gente vai executar, que a gente vai disponibilizar para o usuário executar na ponta. Tá? 3 itens extremamente importantes. Aqui de novo, tá? Esse chart só mostra que aquilo ele sintetiza aquilo que eu mostrei para vocês em alguns slides anteriores, tá? Que quanto mais recurso eu dou para o usuário em termos de mobilidade, mais complexo o projeto e mais alto o custo. Tá? Então, tomem cuidado na hora de definir o que cada cliente, o que cada usuário vai acessar no dispositivo móvel. Tá? Essa é a chave para fazer um balanceamento perfeito entre recursos, consumo de tecnologia e custo. E para finalizar já, esse slide, tá? A IBM fez alguns estudos globais. Eu acho que, para mim, pelo menos, tá? Um grande desafio quando a gente fala em Bring Your Own Device é você comprovar um retorno de investimento sobre o projeto. A gente sabe que a jornada de mobilidade ela tem um custo. Tá? Nem sempre a gente consegue comprovar internamente que o investimento em mobilidade vai me trazer uma redução de custo em qualquer outra linha de tecnologia. Então, realmente a gente precisa provar investimento na maioria dos casos, tá? Isso era uma coisa que me incomodava. Eu acho que mobilidade não, ele vem trazer produtividade, vai aumentar minhas vendas na ponta, vai fazer com que eu seja mais ágil. E eu tinha uma dificuldade em mensurar isso, tá? E até levar isso para os clientes. Mas há um tempo atrás a IBM fez em conjunto com a Forrester um estudo de 3 clientes nossos da IBM nos Estados Unidos, onde a IBM implementou o programa de Bring Your Own Device, tá? E começou e mediu, tá, com
com KPIs de negócio realmente, quais foram os benefícios tangíveis, tá, em dinheiro, da adoção do Bring Your Own Device. Ou seja, depois da implementação de um projeto de Bring Your Own Device, será que a produtividade do meu usuário aumentou? Aumentou. E está comprovado isso nesse estudo. Será que as minhas vendas na ponta aumentaram? Aumentou, porque o usuário está móvel. Então, ao invés de ele imputar 5 pedidos por dia, ele está imputando 7. Então, ganhei em produtividade. Então, todas essas variáveis foram consideradas na hora de se montar o ROI. Então, não deixem de ler o estudo, tá no link aqui na apresentação. Vale a pena. E para quem tem projetos de Bring Your Own Device ou mobilidade para o futuro ou em andamento, é uma excelente ferramenta para ajudar a definir parâmetros financeiros. Tá? Não deixem de acessar o material. E um resumo geral, pessoal, para a gente terminar. Tá? Aqui tem um resumo de tudo que a gente falou sobre estratégia, perfis, um dia na vida, modelo de financiamento e custo, política, tecnologia, treinamento, enfim. Espero, sinceramente, pessoal, que vocês tenham gostado, tá, da palestra, da abordagem que eu usei. Como eu falei no começo, a minha intenção sempre é, né, independente do tema, tá, eu falo muito de mobilidade, mas sempre é que vocês, após esse tempo que a gente passou juntos, consigam absorver conteúdo. Que vocês voltem para suas respectivas empresas com conteúdo adicional, tá? com um discurso melhorado sobre aquele tema. Tá? Espero que eu tenha atingido o meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado do case da IBM, que vocês tenham gostado da minha abordagem. Eu fico à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? Para trocar experiência, para falar de benchmarking sobre mobilidade, sobre a IBM. Se quiserem conhecer o nosso portfólio de produtos, fiquem à vontade para me contatar. Tá? Falei no começo, sou Ricardo Zacaluk, estou disponível no Twitter, no LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar, para a gente estabelecer um relacionamento, conversar sobre a mobilidade. Gosto de falar sobre a mobilidade, é a minha área, então fiquem à vontade para me procurar. Mais uma vez, obrigado. Espero que estejam gostando de DC Summit. E a gente se vê em breve. Um abraço a todos.